Podemos ir abrindo as nossas Bíblias no quinto livro do Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Durante o mês de agosto e devido a várias ausências de membros da nossa igreja por causa das férias, o mês de agosto tem uma dinâmica especial e particular. Então, nós não vamos continuar a nossa série de Malaquias, nós vamos concluir a nossa série de Malaquias em setembro. E durante o mês de agosto, vamos ter vários sermões sobre diferentes temas, textos bíblicos, obviamente, exposição do texto bíblico, mas de acordo àquilo que nós queremos como liderança da igreja, que é bom como igreja sermos relembrados, aquilo que nós queremos ser, e estar bem fundamentados para direcionar as nossas vidas de maneira individual e também, obviamente, e sobretudo, de maneira comunitária. Para as crianças e para os demais que estão a tomar notas, apontamentos, o título do sermão é simplesmente o seguinte: o avanço da palavra de Deus. O avanço da palavra de Deus. O que vamos responder juntos é: como é que a palavra de Deus avança? Como é que ela avança? Como é que se dá, ou quem faz com que a palavra de Deus avance? Esta é a grande pergunta que vamos responder. No último domingo, através do nosso irmão Matt Macanha, da igreja Shepherd's House Bible Church, a igreja mais conhecida por ser a igreja onde serve o pastor Costin Hinn, ele nos exortou no texto do apóstolo, na segunda carta de Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo, a contemplar o exemplo de vida e de ministério, de fé do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo Paulo, e de como nós devemos imitar, de como devemos combater a fé, de como devemos entregar as nossas vidas em sacrifício vivo para o Senhor. Isto é uma verdade individual para cada um de nós. Nós devemos viver como sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor em todas as coisas. Mas o que dizer como igreja, de maneira comunitária, juntos, porque a nossa fé não se exprime unicamente individual, ela é uma fé comunitária. Ela vive-se na vida da igreja. Então, como nós podemos oferecer as nossas vidas como igreja para o avanço do Evangelho, para o avanço da palavra de Deus, para o avanço do reino de Deus aqui na terra? Hoje, em muitos países, cristãos são perseguidos por simplesmente anunciarem, proclamarem, pregarem fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Se estima que mais de 380 milhões de cristãos enfrentam oposição, perseguição. Isso significa 1 em cada 7 cristãos. Em África, 1 em cada 5 cristãos. Em Ásia, 2 em cada 5 cristãos são perseguidos. Milhares são mortos todos os anos. Centenas de igrejas são destruídas e muitos pastores são presos todos os anos. E mesmo assim, aquilo que testemunhamos ano após ano é que a igreja continua a crescer. A palavra de Deus a avançar. A igreja continua a permanecer. E, na verdade, aqueles que estudam missões apontam que o maior crescimento se dá no Irão, na China e no Nepal. Nestes 3 países, onde há mais conversões. Os 3 países, dos quais estão os 3 no top 10 dos países onde há uma maior perseguição aos cristãos. É onde a palavra de Deus mais avança.
a igreja mais cresce. Por quê? Por que é que isto acontece? A resposta é muito simples. Porque nada pode impedir o avanço da palavra de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. É isso mesmo que nós vemos também desde o início da igreja. É isso que nós vemos nas primeiras páginas e até ao final do livro de Atos. O livro que marca a história do começo da igreja pela ação do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo age na igreja, nada nem ninguém pode impedir o avanço da palavra de Deus, o avanço do Evangelho por meio da igreja. Por meio da igreja. Breve contexto, antes de lermos e estudarmos a nossa passagem no dia de hoje. Breve contexto olhando para o livro de Atos. O livro de Atos pode dividir em duas partes. Primeiro, os 12 primeiros capítulos, do capítulo 1 até ao capítulo 12, onde o foco maior está na ação do Espírito Santo, usando também a vida e o ministério do apóstolo Pedro. E, obviamente, toda a igreja para o avanço da palavra de Deus. Dos capítulos 8 até ao capítulo 12, os acontecimentos narrados ocorrem na Judeia e em Samaria. E o que vemos nesses capítulos é como a comunidade de Jesus, a igreja, que era de maioria judaica até ao capítulo 12, e se encontrava em Jerusalém, ela se tornou um movimento multicultural, internacional, multiétnico. Nós devemos pensar então nas nossas igrejas como comunidades e movimentos multiétnicos. Multiétnicos. Não existe tal coisa como a igreja portuguesa. Não existe tal coisa como a igreja para portugueses. A igreja é para portugueses, como é para todas as nações, porque o Evangelho é para todos. E não vemos no livro de Atos, nunca, desde o começo da igreja, a igreja preocupada com estas questões étnicas. Por exemplo, havia uma preocupação inicial de Pedro para os judeus, mas depois vemos Paulo que continuava a ter a preocupação para pregar primeiramente aos judeus, por isso ele ia às sinagogas, mas ele não se preocupava em que a igreja fosse apenas judaica ou composta por judeus. Na verdade, ele se preocupava em levar o Evangelho também aos gentios. É isto que vemos no desenvolvimento do livro de Atos. A igreja é um movimento internacional multiétnico. É desta maneira que nós devemos olhar para a igreja de Cristo e pensar na nossa igreja, a Igreja Batista da Ramada, de uma maneira específica. Devemos rejeitar o nacionalismo cristão. Eu sou patriota, não sou nacionalista. São coisas diferentes. A nossa preocupação não é ter uma igreja para portugueses. A nossa preocupação não é ter uma igreja para brasileiros. A nossa preocupação não é ter uma igreja para angolanos. Eu podia ir citando as mais de 12 nacionalidades diferentes que compõem a nossa comunidade, a Igreja Batista da Ramada. Porque a nossa preocupação é alcançar todas as nações com o Evangelho de Jesus Cristo. Deve ser essa a nossa preocupação. Era a preocupação dos apóstolos, é a preocupação que nós vemos no livro de Atos, neste movimento de uma igreja multiétnica. É um movimento internacional. A primeira grande igreja multiétnica, obviamente, nós apenas estamos a seguir os passos da igreja primitiva. Nós somos uma igreja multiétnica, a Igreja Batista Ramada, mas mesmo vemos que desde o começo foi assim. E a primeira grande igreja multiétnica foi a igreja em Antioquia. Nós encontramos isso no capítulo 11. Aliás, é em Antioquia o que é que aconteceu? Que pela primeira vez a palavra cristãos foi usada. Claro, porque eles agora tinham um problema. Havia os judeus, haviam os gregos, e agora como é que vamos chamar estas comunidades onde os judeus e os gregos, os gentios, estavam juntos? Como é que nos vamos identificar? Se nos identificamos como judeus e gregos, estamos a criar divisão. E estamos a dizer que o Evangelho é apenas para um povo. Então por isso é que ali eles cunharam este termo,
cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Porque seguidor de Jesus Cristo são todos aqueles, não é, que vêm por meio da graça do Senhor, por meio da fé nele, como Senhor e Salvador, e o Senhor salva homens e mulheres de todos os povos, todas as línguas, todas as culturas. É por isso que nos chamamos cristãos. E é por isso que dizemos que somos uma comunidade de cristãos e não uma comunidade portuguesa ou brasileira. Porque a nossa identidade está em sermos discípulos de Jesus Cristo. Isto é algo que nós aprendemos. Reparem no mundo onde há divisão. Vocês veem a divisão, oramos sobre isso antes do culto, sobre o que está a acontecer em Ceuta e toda esta crise migratória, crise social, e os países da Europa não é unidos para restringir e não receber mais imigrantes. O mundo que divide, o mundo que oprime, o mundo que separa, a Igreja une. A Igreja é a única que une. O Evangelho é para todos. Cristo, de todos os povos, fez um só povo. Isto é um poderoso testemunho. E eu espero que a Igreja em Espanha, a Igreja na Europa, eu espero que a Igreja em Marrocos, perseguida, aproveite esta oportunidade para dar um grande testemunho do que é o povo de Deus. O povo de Deus, a comunidade cristã, este movimento multiétnico. O capítulo 12, antes de chegarmos ao estudo do capítulo 13, que já vamos estar a estudar, ele narra logo a perseguição do rei Herodes à igreja. A igreja foi, desde o início, um movimento multiétnico, mas a igreja também foi uma comunidade perseguida desde o início. Desde o início. Por isso não é de admirar que a perseguição continua nos dias de hoje. E nós vemos que no capítulo 2 a perseguição foi tão feroz que culmina no martírio de Tiago e na prisão de Pedro. O mesmo nós sabemos que depois é libertado milagrosamente pelo poder de Deus em resposta à oração fervorosa do povo de Deus. A nossa arma não são armas contra a perseguição. A nossa arma é a oração. É a oração. Herodes queria eliminar a igreja, mas o que vemos que aconteceu no capítulo 2 é que ele termina eliminado por Deus. Assim acontecerá a todos aqueles que se opõem à igreja verdadeira. Eles serão destruídos por Deus. Mais cedo ou mais tarde. Se não é nesta vida, será na eternidade. O capítulo termina com a morte de Herodes e o capítulo termina com o avanço da palavra de Deus. Até fruto da perseguição, Deus usa a perseguição para o seu povo sair de Jerusalém e se espalhar para fazer avançar a sua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, entre as nações. Reparem como termina o capítulo 12, versículo 24. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É este o padrão que nós vemos ao longo do livro de Atos. É este padrão que o autor Lucas quer que nós prestemos atenção, porque vamos encontrar o mesmo até ao final do livro. Apesar da oposição, a palavra de Deus continua a avançar. Apesar da perseguição, vidas eram transformadas. E tem sido assim ao longo de toda a história da igreja. Quantos é que já têm tentado destruir a igreja, o testemunho da palavra de Deus, mas têm sucumbido e a igreja continua. E a palavra continua a avançar, a crescer e a se multiplicar. Do capítulo 13 ao 28, até ao final deste livro. Nós estamos agora a entrar numa nova fase do livro de Atos. Aqui nós vemos o cumprimento específico da missão de Jesus em alcançar até os confins da terra, todas as nações. E nós vemos este esforço missionário. E, amada Igreja Batista da Ramada, esse tem que ser o nosso esforço também. Este tem que ser o nosso esforço também. Nós temos que ser uma igreja como a igreja de Antioquia. Uma igreja multiétnica em movimento missionária. Não vale somente ter uma conferência missionária, falar sobre missões e não sermos, na prática, uma igreja missionária. Uma igreja que contribui para o avanço da palavra de Deus entre as nações. Nós vemos aqui, no livro de Atos, que a missão é de Deus. É Deus quem tem uma missão.
E essa missão é de salvação das nações. E Ele está em movimento por meio da igreja, da sua igreja bíblica, saudável, fiel. E Ele está em movimento para salvar os perdidos da Ramada, Odivelas, Lisboa, Portugal e as nações. O livro de Atos é a história sobre uma igreja que entendeu, mas não apenas entendeu. Não basta isso. É uma igreja que obedeceu às palavras da grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que estão na palavra de Deus. Esta é a missão que Deus nos confiou. Não basta entender qual é a missão. Nós temos de estar a participar ativamente nessa missão. É esta a igreja que nós devemos querer ser. É esta a igreja que nós devemos orar para que sejamos mais e melhor. É esta a igreja que deve ser o nosso modelo. O pastor John Piper, famoso pastor, pregador, conferencista, escritor, ele disse o seguinte: o livro de Atos tem o propósito de despertar a igreja para deixar o modo manutenção para um modo de movimentação na busca de salvar o perdido. E este é o propósito de nós estarmos a estudar agora o livro de Atos. Se estamos adormecidos, então devemos despertar-nos, igreja, para deixarmos o modo de manutenção. Não devemos ficar confortáveis com as cadeiras preenchidas ao domingo de manhã. Não devemos. Nós devemos buscar diligentemente o modo de movimentação na busca de salvar os perdidos. É isto que Deus espera de nós. E queremos ser achados fiéis no mesmo. Vamos ver como. Porque não é por nós mesmos. Não. Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Nós somos tão fracos. Esta obra é maior do que nós. Vamos ver como. Atos capítulo 13, versículo 1 a 12. Amados irmãos, aqueles que podem, está bem, podem colocar-se de pé para ler a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 1 a 12. Não vamos estudar hoje todo o capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha João Marcos como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsulo Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsulo da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsulo creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Podem sentar-se, amados irmãos. Obrigado. 3 movimentos na narrativa. Primeiro, reparem, é o Espírito Santo que avança a palavra. É o Espírito Santo
que avança a proclamação da palavra. É o Espírito Santo. Primeiramente é o Espírito Santo. E nós vemos isso nos primeiros 5 versículos. O Espírito Santo avança a proclamação da palavra. E como é que vemos isso? Primeiramente, nos é dito que estamos a falar da igreja em Antioquia. Já falámos dela. E nesta igreja havia dons, como há em toda a igreja, profetas e mestres. Dons da revelação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus aos homens. Esses são dons pastorais. Esses são dons dados àqueles que Deus vai usar como guias para a igreja. E pelo menos 5 líderes são mencionados no versículo 1. Reparem esta equipa pastoral da igreja de Antioquia. Reparem. Temos Barnabé. Nós sabemos que Barnabé era judeu, era levita, judeu, conhecido, chamado assim Barnabé, porque era conhecido como o filho da consolação, o filho da exortação, o filho do encorajamento. Nós podemos ver que tinha um grande coração pastoral. Por isso era tratado assim, reconhecido assim. Barnabé. Depois temos Simeão, de Níger. Níger significa de pele escura. Então sabemos que ele era proveniente do continente africano. Também Cirene, Lúcio de Cirene. Cirene também era proveniente do continente africano. Depois, Manaém. Manaém, interessante, a Escritura nos diz que ele era irmão de criação do homem que conduziu o julgamento final de Jesus Cristo, Herodes. Era o irmão de criação. Vocês entendem essa expressão? Irmão de criação. Cresceram juntos na rua, a brincar juntos na rua. Eram amigos desde a juventude. E aqui vemos como um dos líderes, um dos pastores da igreja em Antioquia. E nós temos o nosso conhecido, o apóstolo Saulo ou Paulo. Não tem nada a ver quando aparece Saulo ou Paulo, não tem nada a ver, é o seu nome que recebeu depois da sua conversão. Não tem nada a ver com isso. Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego. Claro que depois vai ser tratado e reconhecido mais como o nome grego, porque o seu ministério se concentrou mais para os gentios. Por isso era Paulo. Não tem nada a ver que recebeu um novo nome depois da sua conversão. Eu digo isto porque já ouvi isso e só para esclarecer vocês. Então, o que é que vemos aqui na liderança pastoral? Nós vemos que foi uma igreja multiétnica que mudou o paradigma daquele tempo. Tinha judeus e gentios logo na liderança. Claro, porque essa é a característica da igreja, a característica daquela igreja multiétnica, assim como é a nossa igreja. Sermos uma igreja multiétnica internacional é uma riqueza para a nossa igreja. É uma das razões que nós devemos de agradecer, uma das razões pelas quais devemos agradecer ao Senhor. É uma riqueza. Porque ser uma igreja uniforme, se há uma igreja que está à procura de uniformidade, vai ter uma grande dificuldade para alcançar aqueles que são diferentes deles. Grande dificuldade. Grande dificuldade. Já vi isso acontecer. Na pele, visitando igrejas. Uniformes. Claro, pelo contexto e tudo, hoje é difícil no mundo global, mas já tive igrejas em que só estava uma nacionalidade. Uma nacionalidade. E eu me pergunto, em cidades onde há uma grande percentagem, eu estou a falar nos Estados Unidos da América, onde eu tive essa experiência visual, onde eu andava nas ruas e ia ao shopping, onde eu fui a um restaurante de comida mexicana, e eu conseguia falar espanhol com os mexicanos ali, convidar para a igreja. Minha pergunta é, quando eu visitei a igreja ao domingo, porquê é que não havia nenhum latino? Porque quando procuramos uma igreja apenas uniforme, vamos ter uma grande dificuldade para alcançar aqueles que são diferentes a nós. Por isso é uma riqueza sermos uma igreja multiétnica internacional, para alcançarmos todas as nações. Porque já temos a experiência de sermos diferentes e lidar com aqueles que são diferentes a nós. Diferentes culturas, diferentes línguas. É por isso que até temos que usar uma aplicação para tradução do sermão. Mas isto nos dá sensibilidade pelos aqueles que são diferentes. E isso, na verdade, o Senhor usa esta experiência para nos capacitar como igreja, para alcançarmos de uma melhor forma as nações. Porque o Evangelho é para todos. E hoje em dia as nações estão entre nós. Hoje em dia as nações estão
entre nós. Uma grande riqueza. Nós somos uma igreja multiétnica. Se toleramos as diferenças aqui dentro, se nós toleramos as diferenças aqui dentro, seremos mais eficazes para alcançar as pessoas diferentes lá fora. Seremos mais eficazes para alcançarmos as pessoas diferentes lá fora. Versículo 2, reparem, o Espírito Santo é aquele que é destacado ao longo desta porção. Em apenas 12 versículos que nós lemos, nós vemos o Espírito Santo referenciado 3 vezes. 3 vezes. No versículo 2, no versículo 4 e no versículo 9. Nós vemos que no versículo 2 o Espírito Santo chama, o Espírito Santo disse. E como é que falou? Através de um profeta. Nós temos que entender que o cânon não estava completo. Agora temos toda a revelação das Escrituras. Agora a igreja continua no ministério profético. Sim, o ministério da transmissão da palavra de Deus. Mas toda a palavra de Deus já nos foi revelada. O ministério profético agora é o ministério da pregação, entregando fielmente toda a revelação da palavra de Deus. Não uma nova revelação, não algo fora da palavra de Deus. Está bem? Mas naquele tempo ainda o cânon não estava completo. Deus não tinha dado ainda toda a sua revelação. Okay? Agora nós já temos. O Espírito Santo chama, no versículo 2, o Espírito Santo no versículo 4, envia, e o Espírito Santo, no versículo 9, enche o apóstolo Paulo. Vemos a ação do Espírito Santo desde o princípio até ao fim. A igreja é o que é pela ação do Espírito Santo. Olha, para quem leva em tão pouco a igreja, para quem não considera a igreja e pensa na sua fé individual que pode ser cristão e estar em casa assistindo ao YouTube, a uma transmissão do YouTube, cantar lá sozinho na sua casa, ouvir a pregação, escolhe até os pregadores que quer ouvir no YouTube. Não há problema em ouvir outros pregadores, está bem? Desde que sejam bíblicos, está bem? Não há nenhum problema, é riqueza para nós fazermos uso dos dons que o Senhor deu à Igreja Universal. Mas a nossa fé é comunitária. Não nos podemos privar da expressão da nossa fé na comunidade da Igreja, local. Porque é aqui que vivemos a ação do Espírito Santo. Não é fechados em casa. O Espírito Santo age por meio da Igreja. Privar-nos da Igreja é privar-nos da ação do Espírito Santo. É isto? Nós vemos aqui que o Espírito Santo chama, o Espírito Santo, por meio da igreja, envia, e o Espírito Santo enche. Então, privar-nos da igreja é privar-nos da ação do Espírito Santo. Reparem que foi o Espírito Santo a chamar, versículo 2, não é? Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, tal como nós estamos a fazer, eles estavam num período de oração e jejum, não sabemos especificamente pelo quê. Talvez era para considerarem os próximos passos. Nós não sabemos, está bem? O certo é que eles estavam a buscar a Deus com intensidade, aquilo que nós fazemos a cada domingo. E foi neste momento que o Espírito Santo falou por meio de um profeta. O Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Reparem, a missão da grande comissão é a iniciativa de Deus e não nossa. Primeiramente, é a iniciativa de Deus e não nossa. Mas o que nós vemos aqui é que a igreja tem o privilégio de participar. Que privilégio! Esta missão é de Deus e Deus envolve a sua igreja, usa a sua igreja para participar nesta missão de alcançar as nações. Que grande privilégio que nós temos. Para aqueles que são separados como pregadores, para aqueles que são separados como missionários, para aqueles que são separados como pastores, vocês sabem que são apenas cerca de 1% da população mundial a quem o Senhor concedeu esse privilégio de separar para serem pregadores do Evangelho glorioso de Jesus Cristo. Não há maior privilégio do que este. É por isso que pregadores, pastores, missionários devem ser um exemplo de diligência, de trabalho duro, não dados à preguiça, porque a vocês, a nós, foi dado um privilégio. Há apenas cerca de 1% dos homens, entre toda a população mundial, foi dado este privilégio. Como não darmos a nossa vida por isto? Como não nos esforçarmos
pela graça do Senhor, Ele que toma a iniciativa de também separar aqueles que Deus quer usar como proclamadores específicos do Evangelho, usando a igreja nesta missão, apoiando, encorajando, e vamos ver aqui, impondo as mãos. Reparem, versículo 3, depois de ouvirem a palavra do Senhor, qual foi a resposta? Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Há aqui uma preparação espiritual. Ouviram a voz do Senhor e querem obedecer. Então eles se dedicam a isso por meio do jejum e da oração, mostrando a sua dependência no Espírito do Senhor. Nós necessitamos de depender do poder do Senhor, do Espírito do Senhor. A obra missionária só pode ser bem-sucedida através do favor e do poder de Deus. Milagres de vidas transformadas, plantação de novas igrejas, não ocorrem pelo poder dos homens. Eu estou a falar de igrejas verdadeiras, bíblicas. Não ocorrem pelo poder dos homens. Barnabé e Saulo foram aqueles que foram enviados. Ou seja, eles separaram os melhores. Não foram os suplentes. Não foram os reservas. Eles abriram mão do Cristiano Ronaldo e, para os irmãos brasileiros ficarem contentes comigo, e do Neymar. Abriram mão do Cristiano Ronaldo e do Neymar para as missões. Enviaram o melhor. Paulo e Barnabé. Esta é uma lição para a nossa igreja. Nós devemos de enviar na plantação de novas igrejas, que é o nosso desejo. E os irmãos sabem que nós estamos a orar e a fazer esforços para a plantação de uma nova igreja na Venda do Pinheiro, ali na Missão Batista na Venda do Pinheiro. Nós queremos enviar os melhores. Os melhores. Devemos estar dispostos a isso. Versículo 4. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Reparem quem envia a igreja ao Espírito Santo. Os dois. Os dois. A igreja impôs as mãos confirmando, e o versículo 4 diz, enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age por meio da igreja. É o Espírito Santo que age e convence a igreja para confirmar aqueles que Deus tem separado para serem pastores, missionários e os enviar. É Ele que age na igreja com este propósito, está bem? Os dois, o Espírito Santo e a igreja, eles estão envolvidos juntos nisto. Navegaram para Chipre. Chipre é a terceira maior ilha do Mediterrâneo. No primeiro século, quando este texto foi escrito, as duas principais cidades eram Salamina, o principal porto, e centro comercial, e também a outra cidade era Pafos, que era a capital. E nós vemos que eles começam o cumprimento da missão de Deus aos gentios, porque estão a ir de Antioquia para as nações, para Chipre, e eles começam nesta ilha de Chipre. Porquê? Primeiramente porque era um território conhecido para Barnabé, era a sua terra natal. Nós sabemos isso porque temos essa informação em Atos capítulo 4. Também porque esta ilha estava perto de Antioquia. Máximo era 2 dias de viagem. Ou seja, que demorava a cruzar o mar do continente até à ilha se houvessem ventos favoráveis. E se houvessem ventos favoráveis, na verdade não era 2 dias. Isso era na pior das hipóteses. Se houvessem ventos favoráveis, podia ser em apenas algumas horas de Antioquia até Chipre, navegando. Também foram para Chipre porque tinham uma grande população judaica. E vocês lembram-se o que é que o apóstolo Paulo disse? Que o Evangelho é primeiramente para o judeu e depois os gentios. E Paulo teve esta prioridade ao longo do seu ministério. Mas o que aprendemos aqui é que como igreja nós devemos ter também planeamento estratégico. Planeamento estratégico também faz parte de toda a boa obra missionária. Mas o principal é aquilo que nós vemos, que apesar de por onde eles iam, o que é que eles faziam? Versículo 5. Anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Logo,
quando chegaram a Chipre, à ilha, logo foram até às sinagogas e aquilo que começaram a fazer foi anunciar a palavra de Deus. Amados irmãos, nós devemos ser fiéis arautos do Evangelho. Todos nós. Todos nós. Nós devemos ser testemunhas dedicadas de Jesus Cristo. Durante a semana somos uma força missionária espalhada nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, na nossa vizinhança, no nosso bairro. Por onde o Senhor nos enviar, até nas nossas férias, talvez no hotel onde tu vais passar as tuas férias. Somos uma força missionária aproveitando as oportunidades para sermos testemunhas dedicadas de Jesus Cristo. Todo o tempo e todo o lugar é o tempo certo e o lugar certo para anunciarmos a Cristo. Todo o tempo e em todo o lugar. Nós vemos que eles o faziam estrategicamente nas sinagogas dos judeus. Esta é outra decisão estratégica. Como judeus, Paulo e Barnabé era onde eles seriam melhor recebidos. Era onde eles seriam melhor acolhidos. Também era ali que eles iriam encontrar homens que já criam nas Escrituras. Homens que em Atos são mencionados como homens tementes a Deus. Ou seja, Deus já estava a trabalhar nos seus corações, mas ainda não tinham abraçado ao Messias, a Jesus Cristo como Messias, o Salvador das suas vidas. E esses são o alvo de Barnabé, auxiliado também pelo seu sobrinho João Marcos. Sabemos que pouco tempo depois, João Marcos está mencionado aqui no versículo 5, ele desertou para voltar a Jerusalém. Isso vemos no capítulo 13. Mas aqui, vemos no capítulo seguinte, mas aqui nós vemos que ele ainda era parte da equipa. Não devemos envergonhar-nos do Evangelho. Os apóstolos abertamente e prioritariamente anunciavam a Cristo. E esta mensagem é urgente, igreja. Não podemos estar cómodos durante a semana. Aproveitemos as oportunidades. Continuemos a convidar pessoas até para se juntarem a nós, para ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, domingo após domingo. Continuemos nesta obra. Sejamos intencionais. Depois de vermos que é o Espírito Santo, não é? Que faz avançar a proclamação da palavra, por meio da igreja, enviando os seus pregadores, os seus arautos, e usando a igreja com esse propósito, nós vemos então do versículo 6 ao 11 que o Espírito Santo ele protege a proclamação da palavra. Ele protege a obra do Evangelho. Ele protege a missão. Ele protege a obra da proclamação da palavra. E nós vemos isso do versículo 6 ao 11 e vamos ver rapidamente o mesmo. Nós já lemos que depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ou seja, eles atravessaram toda a ilha até Pafos. Isto indica que eles percorreram 145 quilómetros. Atravessaram toda a ilha de Chipre para levar o Evangelho. Vem a diligência no trabalho missionário? Vem o esforço desses missionários? Não eram preguiçosos. Eram diligentes para pregar o Evangelho. Atravessaram toda a ilha. Num contexto por onde eles atravessavam, onde havia grandes centros de idolatria. Eram assim as cidades portuárias, logo quando foram recebidos. Era esse o contexto imoral. Grandes centros de imoralidade, grandes centros de idolatria, como hoje ocorre também nas nossas cidades. Mas o remédio para aquelas cidades é o mesmo remédio para as nossas cidades e para a nossa nação e para as nossas nações. É anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de corações. Eles chegam até Pafos, onde era um grande centro de adoração à deusa Afrodite. Há escritos que afirmam que ali ocorria considerável prostituição religiosa que acompanhava os rituais de adoração à Afrodite. Eles acharam aqui um homem chamado Bar-Yeshua, ou seja, filho de Jesus, é o significado. Ele era mago e falso profeta. Esta é a mesma palavra que é usada para os magos do Oriente que visitaram Jesus Cristo depois do seu nascimento.
A palavra até tem uma conotação positiva. Ou seja, magos eram homens cheios de conhecimento em diversas áreas, como astronomia, matemática e outras áreas, astrologia e outras áreas de conhecimento. Com o tempo, no entanto, ela recebeu uma conotação negativa para descrever os praticantes de magia e ocultismo. E é nesse sentido que é usada esta palavra. E hoje em dia usamos esta palavra com esse sentido também. Sendo judeu, então nós temos aqui um enganador, um falso profeta. E não é admirar o mesmo que eles se cruzaram com um. E que nós também hoje em dia, mesmo através do nosso meio, daqueles que se maquilham pela capa de uma igreja evangélica ou que se escondem também atrás de púlpitos e de uma aparência de piedade, nós encontramos falsos profetas e falsos pastores. Foi assim desde o início. Eles se cruzaram e é isto que nos adverte as Escrituras na carta de 2 João, versículo 7. O que é que diz? Eu vou ler para vocês. Entretanto, muitos, não poucos, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Quem nega a pessoa ou diminui a pessoa e a obra de Jesus Cristo é um falso mestre, é um falso pastor. Os apóstolos se cruzaram logo no seu ministério inicial, na sua primeira viagem missionária, e nós também nos iremos cruzar-nos com vários, e muitos estão no nosso meio. Eles devem ser rejeitados. Nós devemos repreendê-los diante de todos. Nós vemos que este homem, obviamente, como falso profeta, estava sob a ira de Deus. Nós temos isso, para um judeu era proibido, e temos isso no Antigo Testamento, era proibido toda a prática de feitiçaria. Era uma abominação para Deus. E sabem qual era a penalidade para essa prática de feitiçaria? Que está no Antigo Testamento, a morte, a própria morte. E nós temos aqui então este homem debaixo da condenação de Deus. Vamos ver o que é que vai acontecer. Versículo 7. Ele estava com o procônsulo Sérgio Paulo, que era um homem sensato, ou homem prudente, como está em algumas traduções. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Então temos aqui o próprio governador romano da ilha, Sérgio Paulo. Ele é caracterizado como homem prudente. No sentido do original, a ideia é um homem instruído. Um homem que tinha interesse por diversos temas, que queria adquirir conhecimento. E como estava a ouvir uma nova mensagem por parte de Barnabé e Paulo, os queria receber e os queria ouvir o que é que eles estavam a transmitir. Ou seja, demonstrou desejo em ouvir a palavra de Deus. Porque aquilo que Paulo e Barnabé estavam a transmitir era a palavra de Deus. E é aquilo que nós devemos transmitir como igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A verdade não é nossa, é a verdade de Deus. Nenhum homem se deve colocar em pé neste púlpito para transmitir ao povo de Deus as suas próprias palavras, mas unicamente a palavra de Deus. E é responsabilidade da igreja garantir que esse homem está a pregar com fidelidade a palavra de Deus. Os de Bereia, capítulo 17 de Atos, faziam isso. Quando o apóstolo Paulo pregava, examinavam se estava de acordo às Escrituras. É isso que a nossa igreja deve continuamente fazer. Ver se todo aquele que se levanta aqui está a pregar com fidelidade a palavra de Deus. Tal como Paulo e Barnabé o faziam. Nós devemos de o fazer. Isso não é assim. Devemos remover do ministério de ensino, do ministério pastoral, do ministério missional, todo aquele que não é um fiel pregador do Evangelho de Cristo. Um fiel pregador da palavra de Deus. Todo aquele que é um falso mestre, um falso profeta, deve ser removido. Nós vemos este homem com interesse de ouvir a palavra de Deus. E sabem, nas 2 últimas semanas nós estivemos a realizar, como os irmãos sabem e estiveram a orar, o nosso ministério de acampamentos para alcançar as novas gerações com o Evangelho de Jesus Cristo. Os campistas, a maioria, vêm das nossas igrejas. Quando eu digo nossas igrejas, da Igreja Batista da Ramada, da Igreja Batista de Miratejo,
e uns poucos de outras igrejas. Mas há vários que chegam até nós, e ainda bem, graças a Deus, porque os nossos adolescentes convidam os seus amigos também. Vocês mesmos convidam e investem para que eles estejam ali, naquela semana, para ouvir o Evangelho de Deus. E há campistas já de tenra idade, eles se afirmam ateus, agnósticos. Então, estamos ali durante a semana a falar com eles. E eles estão abertos para falar. Nós temos essa oportunidade. E nós devemos ter a confiança. Às vezes o problema não é que não há pessoas dispostas a ouvir, ou que este mundo não está disposto a ouvir. O problema principal é que nós não estamos dispostos a falar. Esse é o problema principal. Porque o Senhor vai criar oportunidades, tal como foi aqui com Paulo e Barnabé. Versículo 8. Elimas, o mago, é identificado. Opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Então imaginem, Paulo e Barnabé estavam a proclamar, a anunciar o Evangelho, a ensinar as Escrituras a este procônsul, governador romano, e ali estava Elimas, este mago, a atazanar os ouvidos para arrebatar a palavra de Deus do coração daquele procônsul. Estava a ser um instrumento de Satanás para desviar o procônsul da fé, para perverter o procônsul da fé daquilo que estava a ouvir. Ou seja, ele estava a lançar dúvidas. Ele estava a trazer confusão para este governador romano. Ele estava a perverter a integridade da palavra. É isto que o texto nos diz. E sabemos que a motivação deste homem, como é a característica de todo o falso mestre, de todo o falso pastor, é que era uma motivação meramente egoísta e gananciosa. Porque ele sabia, se o procônsul abraçasse a mensagem da parte de Deus, transmitida por Paulo e por Barnabé, ele sabia que iria perder a sua influência diante do governador, ele sabia que iria perder o seu status, ele sabia que iria perder o seu rendimento, ele sabia que iria perder dinheiro e influência, poder da pessoa principal de toda a ilha, o próprio governador. A proclamação do Evangelho, nós vemos aqui outra grande lição para nós. Ela irá trazer, inevitavelmente, oposição espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Essa guerra espiritual vem de fora e essa guerra espiritual, ela vem de dentro. Pode ser que no nosso meio surgem Elimas também. Pode ser que aqueles que estão a caminhar conosco não fiquem até ao fim. É normal, estamos numa guerra espiritual. Há oposição à palavra de Deus, ao avanço do Evangelho. Satanás também está ativo. Não apenas Deus está em movimento. Satanás também está em movimento para destruir a obra de Deus. Nós devemos ser conscientes do mesmo. Nós devemos vigiar. Nós devemos orar. Nós devemos buscar sermos fiéis a Deus e estar atentos a todos aqueles que negam a verdade pela maneira como falam e também pela maneira como vivem. Porque isso é oposição ao avanço do Evangelho através de nós. E também devemos esperar oposição, e é bom que assim seja. Sabem porquê? Porque senão, muito provavelmente, é porque não estamos a incomodar o inferno e não somos relevantes para Satanás e os demónios. Talvez a ausência de oposição pode ser a maior confirmação que estamos no modo de manutenção e não de movimento como igreja. A oposição é bom. É sinal que estamos a incomodar o inferno e estamos a ser instrumentos nas mãos de Deus para levar o Evangelho a todas as nações. Que não sejamos inconscientes do mesmo e que nos preparemos, porque estamos numa grande obra e é uma guerra espiritual. Versículo 9. Reparem aqui. Certo que há oposição, mas assim como o Espírito Santo faz avançar a proclamação da palavra de Deus, é o Espírito Santo também que protege a proclamação da palavra de Deus. É o Espírito Santo que protege a igreja na sua missão. Reparem o versículo 9.
Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele e andando procurava quem o guiasse pela mão. Reparem, Paulo, cheio do Espírito Santo. Isto veio da parte de Deus. É Deus a agir nos seus. Deus a agir na sua igreja e através da sua igreja para proteger o avanço da palavra. Nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo. É isto que nós devemos procurar. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E sabem como as Escrituras dizem que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Por meio de sermos cheios, primeiramente, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E aí sim seremos cheios do Espírito Santo, tal como o apóstolo Paulo. E foi isto que levou Paulo ser um homem em comunhão com Deus, sensível à vontade de Deus, cheio da palavra de Deus, a esta indignação, esta ira justa contra aquele que se estava a opor ao avanço da palavra de Deus, para que Sérgio Paulo, o governador romano, chegasse à fé, convertesse, fosse salvo. E é isto que o leva a ficar indignado diante da oposição à missão de salvar dos perdidos. Porque isto é algo muito sério. É a alma, é a eternidade de uma alma que está em jogo. Não há nada mais importante e sério do que isso. Paulo amava os perdidos e se preocupava genuinamente com o seu destino eterno. Nós devemos ser caracterizados assim. Não há nenhum problema, amada igreja, de sermos uma igreja que ama o conhecimento da palavra de Deus, que aproveita as conferências, e nós somos uma igreja em movimento, em formação bíblica, temos um centro de formação bíblica, temos diversas conferências, estamos envolvidos no ministério do aconselhamento bíblico e somos um instrumento de formação para outras igrejas. Não há nenhum problema sobre isso, mas devemos perguntar-nos também se estamos a amar os perdidos e a esforçar-nos para alcançá-los com o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Paulo, devemos chorar pelos perdidos. Reparem como Paulo trata este falso mestre, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E é uma maneira de proteger a verdadeira igreja, proteger a missão, o avanço da palavra. Agirmos desta maneira que Paulo agiu. Reparem, ó filho do diabo. Deixa-me contar a história, porque Paulo fez-me lembrar de uma história de um herói da fé cristã. Policarpo de Esmirna, este bispo que existiu no ano 69 até ao ano 155 depois de Cristo. Sabem como é que foi o diálogo com o herege Marcião? Segundo relatos históricos, como os de Santo Irineu, Policarpo encontrou certa vez este herege Marcião na cidade de Roma. Marcião, naquele tempo, era conhecido pelas suas doutrinas gnósticas e por rejeitar, por exemplo, como palavra de Deus, todo o Antigo Testamento. E ele perguntou a Policarpo, quando se cruzaram na cidade de Roma: tu reconheces-me? Reconheces-me? Ao qual Policarpo respondeu: sim, eu reconheço o primogênito de Satanás. O primogênito de Satanás. Desta mesma maneira, o apóstolo Paulo chamou este herege, este falso profeta, este falso mestre, ó filho do diabo. Ó filho do diabo. Esta mesma atitude devemos ter para com aqueles que são falsos mestres, falsos pastores. Devem ser repreendidos, rejeitados. Devemos ter uma forte aversão para com os mesmos, por causa de conduzirem muitos ao engano e à perdição eterna, por causa de todo o dano que provocam à igreja do Senhor. O que nos deve mover, no entanto, é o temor a Deus, é ser cheios do Espírito Santo, tal como o apóstolo Paulo. Repare, ele diz que este homem era cheio de todo o engano, toda a maldade, inimigo de toda a justiça. Falsos mestres são mentirosos. As suas ações, as ações de um falso mestre, de um falso profeta, de um falso pastor, não é por ignorância. Não é por ignorância, é por pura maldade. Pura maldade.
E devemos lidar com esta maneira confrontadora, rejeitá-los e expô-los. Esta é a função da igreja, ser coluna e baluarte da verdade. A obra do Evangelho é uma obra que deve ser encarada com coragem. Estamos numa guerra espiritual e nós vemos Paulo a batalhar por esta verdade e a bater de choque, de frente. Assim devem ser primeiramente os líderes de uma igreja bíblica e assim a igreja deve também de ser conhecida como uma igreja que rejeita o falso e aqueles que promovem a falsa doutrina, o falso evangelho. Versículo 11, nós vemos que há um juízo imediato sobre este homem, em que ele fica cego. Mas reparem que diz aqui no versículo 11, por algum tempo. Isto é incrível. A misericórdia do Senhor para com este homem, para com este falso profeta e este falso mestre. É incrível pensar nisso. Sabem, nós já vimos que no Antigo Testamento ele era digno da pena capital. Ele era digno da morte. Era isso que ele merecia. No entanto, o que vemos aqui é um juízo momentâneo, por algum tempo, em que Deus, como juízo, faz com que este homem fique cego, mas não o mata. Não o mata. Esta era mais uma oportunidade para este homem se arrepender dos seus pecados e, quebrantado, poder confessar os seus pecados e abraçar a Jesus Cristo todo o coração como seu Senhor e Salvador. Abraçar o verdadeiro Evangelho e rejeitando tudo o falso que tinha pregado e ensinado. Esta cegueira era uma mensagem para este homem, esta cegueira física, era uma mensagem de Deus para este homem da sua cegueira espiritual. Sabem, nós não sabemos o que é que aconteceu a Elimas, mas há fontes que afirmam que este homem se converteu. Não temos como saber. O que sabemos é que momentaneamente Deus foi misericordioso com este homem. O poderia ter fulminado. Fez isso com Ananias e Safira. E não fez isso com Elimas. O nosso Deus é grande em misericórdia. Sejamos também nós grandes em misericórdia. Oremos por aqueles que estão no engano. Busquemos a conversão dos mesmos por meio de transmitir o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos então ao final, versículo 12. Nós vimos, primeiramente, que o Espírito Santo, ele é quem age para fazer avançar a proclamação da palavra de Deus. Nós vimos também que o Espírito Santo é quem protege a proclamação da palavra de Deus. Isto aconteceu em Elimas para confirmar, diante do governador romano, que a palavra de Paulo e de Barnabé era verdadeira, vinha de Deus. O Espírito Santo protege o avanço da palavra de Deus. E por último, versículo 12. O Espírito Santo, ele poderosamente transforma vidas pela proclamação da palavra. O Espírito Santo poderosamente transforma vidas pela proclamação da palavra. É isto que nós devemos esperar. Reparem que diz aqui no versículo 12: então, vendo o que havia acontecido, o procônsulo creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então vemos que o poder de Deus, por meio do sinal da cegueira de Elimas, foi o que Deus usou para autenticar a sua mensagem por parte dos seus servos diante de Sérgio Paulo, o governador romano. Mas temos que prestar atenção a este detalhe. O verdadeiro impacto no coração daquele homem não veio por causa deste sinal da cegueira sobre Elias. O texto não diz isso. O verdadeiro impacto no coração daquele homem veio porque Deus abriu o seu coração, Deus abriu o seu entendimento para ele poder contemplar a maravilha do ensino do Senhor. É isto que diz o versículo 12. O procônsulo creu, muito admirado, maravilhado com o ensino do Senhor. Não com o milagre. Com o ensino do Senhor. Com a palavra do Senhor. Este é o poder da palavra de Deus, do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, amada igreja, é o único,
o mais precioso, o principal que temos para oferecer de relevante a este mundo. Vários dos campistas que estão aqui, tanto nas crianças, como nos adolescentes, como nos jovens mais de 16, vocês sabem que todos os dias compartilhamos com vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Porque esta é a única coisa que nós temos relevante para vos oferecer. A única coisa que a igreja tem de relevante para oferecer a este mundo. E se não o fizermos fielmente, nós nos tornaremos uma igreja irrelevante para o mundo. Irrelevante para o mundo. Para o inferno e para Deus. E para Deus. Nós vimos que o Espírito Santo, ele faz avançar a palavra de Deus e vence toda a oposição para levar pecadores à fé em Cristo. E isto tudo por meio da sua igreja. Por meio da sua igreja. Nós vemos aqui que aquilo que nós devemos fazer e esperar é proclamação. Devemos fazer, mas devemos esperar oposição. Mas contamos com o poder de Deus. E também com o fruto desse poder. Salvação de almas. O avanço da palavra de Deus entre as nações. Amados, este é o mesmo padrão que encontramos ao longo do livro de Atos, porque este é o mesmo padrão que nós encontramos na vida de Jesus. Sim? Ele é o Evangelho encarnado, a palavra de Deus encarnada, oferecida a este mundo. Quem crê nele tem vida, quem não crê irá perecer eternamente. O que é que aconteceu? Ele enfrentou ao longo da sua vida oposição por pregar fielmente o Evangelho. Arrependam-se dos vossos pecados e creem em mim para que tenham vida. E ele durante toda a sua vida enfrentou oposição e nós sabemos como culminou essa oposição. Com a cruz. Com a cruz. Mas o que é que nós vemos? Que Deus agiu com poder para a sua ressurreição. E a nossa salvação por meio dele. O resultado é este. Ele trouxe salvação para nós. Ele trouxe salvação para muitos. E é por isso que agora nós também continuamos a fazer avançar a palavra de Deus. Porque nós sabemos que vai trazer salvação para muitos mais através de nós proclamarmos fielmente a sua palavra. Sérgio Paulo, quando morreu, ele não terminou no inferno. Sérgio Paulo, quando morreu, despertou gloriosamente diante do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para desfrutar com Ele por toda a eternidade. E todos aqueles que também estão no Filho vão conhecer um dia e estar um dia com Sérgio Paulo para todo o sempre. Mas há uma pergunta muito séria que eu tenho que fazer a todos vocês que estão aqui. Tu realmente também tens esta mesma confiança que Sérgio Paulo manifestou ao ouvir a mensagem sobre Jesus Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez? Tu verdadeiramente confias unicamente em Jesus Cristo para a tua salvação? Para o perdão dos teus pecados? Tu crês que Ele morreu na cruz em teu lugar para o perdão dos teus pecados e ao terceiro dia ressuscitou? Isto é uma verdade para ti no teu coração, porque só assim é que tu podes ter o mesmo destino que Sérgio Paulo teve. E eu desejo que seja esse o teu destino. O destino da salvação, da vida eterna com Jesus Cristo. A igreja de Antioquia, nós vemos, foi uma igreja missionária. Era uma igreja por meio do qual a palavra de Deus continuou a avançar entre as nações. Era uma igreja eficaz. Uma igreja que é um exemplo até aos nossos dias. Por isso é que temos a sua história acabamos de estudar a mesma aqui. Era uma igreja em movimento para levar o Evangelho até aos confins da terra. Amada Igreja Batista da Ramada, nós temos de seguir este exemplo. Nós, com a ajuda do Senhor, temos que fazer mais e melhor para continuar a convidar pessoas para ouvir o Evangelho. Nós temos que fazer mais e melhor para aproveitar as oportunidades para compartilhar sobre Jesus Cristo aos outros. Nós temos que continuar a investir na formação de futuros pastores e missionários e fazê-lo com alegria.
Nós temos que estar envolvidos na plantação de novas igrejas. Nós temos que ser uma igreja que envia missionários. Nós temos que continuar firmes em todos os ministérios, como, por exemplo, acampamentos, para levar o Evangelho às novas gerações. Nós temos que ser uma igreja que também juntos nos esforçamos para continuar a produzir recursos para espalhar essa mensagem mais importante e fundamental de todas, o Evangelho de Jesus Cristo. Tal como já o fizemos através do livro Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, nós temos que continuar a trabalhar diligentemente para fazer Cristo conhecido. E claro, que nós podemos e muito provavelmente iremos sofrer oposição de fora e de dentro, porque estamos numa guerra espiritual. Mas lembrem-se, na missão de Deus, quando ela é feita à maneira de Deus, ela nunca terá falta do poder de Deus. Nunca terá falta do poder de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o avanço da palavra de Deus. E que maravilhoso, isso acontece através de uma igreja fiel. Oremos para ser essa igreja. Vamos orar, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, as exortações contidas na mesma. Queremos, Senhor, seguir o exemplo desta igreja, Pai. Seguir o exemplo da vida do apóstolo Paulo, de Barnabé, Senhor. Anunciando o Teu Evangelho fielmente, combatendo o erro e também, Senhor, expondo, Senhor, e repreendendo o falso ensino e os seus falsos mestres, Pai. Senhor, queremos ser uma igreja, Pai, em que Tu possas continuamente e constantemente agir, manifestando o Teu poder, Senhor. Nós confiamos que nunca faltará, Senhor, o Teu poder, se estamos em Ti e cumprindo a Tua vontade através das nossas vidas. Manifesta o Teu poder em nós, através de nós, Senhor, para a Tua glória, e que nós sejamos uma igreja, Pai, que faz avançar a palavra de Deus entre as nações, Senhor. Pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.